Vamos voltando. Deixa eu ver se eu já consigo fazer. Problemas técnicos. Ver se eu consigo fazer aqui a. Não, acho que eu tenho que esperar poder, enfim. Pronto. Eu estava dizendo que a discussão sobre a doutrina da eleição não é uma discussão racional, né, apenas, mas ela é uma doutrina pastoral, ela é uma doutrina que diz respeito à nossa adoração e o nosso louvor no que diz respeito à salvação da nossa alma. E é por isso que o Spurgeon diz, e acerta bem ao dizer que essa doutrina tira de nós qualquer tipo de orgulho ou vaidade em relação à nossa salvação. Nós temos, nós temos muitos textos, nós não vamos passar por todos os textos aqui, tanto por conta de tempo, quanto por conta de complexidade. Cada um desses textos fundamentais que eu cito aí dariam uma reunião separada. Eu diria que alguns dariam até mais de uma reunião, como, por exemplo, Romanos 9, 10 e 11. Mas eu os deixo aqui como também uma sugestão de estudo e leitura de vocês, né? Romanos 9, 10 e 11 é um texto fundamental para compreendermos o que significa a eleição e a reprovação de Deus no que diz respeito à salvação. É um texto também difícil, é um texto onde o apóstolo Paulo faz considerações importantes sobre a condição e a percepção que ele tinha de Israel, mas ali nós temos mais do que apenas uma percepção sobre Israel. Nós temos uma apresentação de como é a ação de Deus para salvar aqueles que ele deseja. Um outro texto importante que nós lemos aqui é Efésios capítulo 1, versículo 13 ao versículo 15, um texto que por várias vezes repete a expressão escolhidos, nos predestinou em Cristo, e nós vamos analisar esse texto com mais cuidado. E há um outro texto, esse eu gostaria de ler com vocês, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Segunda Tessalonicenses 2, versículo 13 e versículo 14. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto é basilar para entendermos, porque ele diz: dar graças a Deus por vós, irmãos, por vos ter Deus elegido. Paulo está aqui agradecendo não aquelas pessoas que estavam salvas, mas dando graças porque Deus havia os escolhido e os elegido antes da fundação do mundo. Logo, quando estamos falando de predestinação, quando estamos falando de eleição, estamos falando que a escolha divina é uma expressão da graça livre e da graça soberana de Deus. É muito importante essas duas expressões, porque na soteriologia reformada, a graça de Deus ela é exercida de maneira não constrangida, ou seja, Deus não é constrangido, coagido, obrigado a oferecer a sua graça, mas ele o faz de maneira livre e o faz de maneira soberana, ou seja, como nós lemos em Efésios capítulo 1, de acordo com o beneplácito da sua vontade. Não há, então, nos objetos da graça de Deus, isto é, nós, os salvos, eleitos conforme a vontade de Deus, qualquer porção merecida por qualquer coisa naqueles que são seus objetos. Então, é importante a gente colocar aqui de maneira bem categórica que a eleição bíblica, a eleição apresentada nas Escrituras, ela é livre, ela é soberana, ela não é constrangida e é incondicional.
ou seja, não há condições humanas que atendam ou sejam, né, de alguma forma merecedoras da graça de Deus. Uma coisa que eu também gostaria de salientar com vocês é qual é as implicações, ou seja, o que nos faz pensar a ideia bíblica de que Deus escolheu aqueles que hão de ser salvos. Vamos ler alguns textos que nos ajudam a perceber essas implicações. Lá na carta de Coríntios, a primeira de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. 1 Coríntios 1, 8 e 9, onde lemos: o qual vos confirmará também até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6, onde lemos: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E, finalmente, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 e versículo 24. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Esses 3 textos nos fazem pensar em 2 implicações diretas da doutrina da graça de Deus, da doutrina da eleição de acordo com a vontade de Deus. A primeira é que note que todos os versículos estão dizendo que quem toma a iniciativa da boa obra que é começada não é a vontade humana, mas sim a vontade divina, o que nos leva a dizer que sem a ação de Deus estaríamos perdidos. A segunda implicação é que, eleitos por ele, nós temos a promessa da perfeição da nossa salvação. Por isso que lemos em 1 Tessalonicenses 5 e 24, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Quando nós formos ver o último ponto dos 5, que é a perseverança dos santos, isso ficará ainda mais claro e isso ficará ainda mais glorioso, de saber que se Deus elegeu e trouxe para perto de si aqueles que vão ser salvos, ele mesmo é o fiador desta salvação e garante que aqueles que foram salvos serão salvos para sempre. Então é importante também já termos essas 2 implicações à nossa vista, para quando chegarmos ao final desse estudo, também termos isso em mente e em nossos corações. Quando lemos Romanos capítulo 9, como eu disse, nós não vamos ler lá o texto todo, mas eu gostaria de ler alguns versículos. Nós vamos começar aqui, depois devemos pegar outros. Mas Romanos capítulo 9, versículo 10, nos diz: e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. No versículo 16 nós lemos: assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Os eleitos escolhem a Cristo somente porque antes foram escolhidos por Deus. Então, quando nós estamos falando de predestinação, desse ponto de vista, nós estamos dizendo que se nós um dia chegamos perto de Cristo, é porque Deus, em sua soberana vontade, nos escolheu para escolhermos a Ele. E veja, a doutrina da predestinação, ela é preciosa no sentido de colocar as coisas em seus devidos lugares. Deus é colocado como soberano Senhor, e nós somos colocados como aqueles que necessitamos da ação divina em nossas vidas. Por isso que Paulo fala, não depende de quem quer ou quem corre, como lemos no versículo 16, mas de Deus quem se compadece. Como no caso de Esaú e Jacó, que nós veremos daqui a pouco também novamente, o eleito, que era Jacó, foi escolhido exclusivamente com base no beneplácito soberano de Deus, e não com base em algo que tivesse feito ou desejado fazer. Veja que quando Deus elege Jacó e aborrece Esaú,
os dois não haviam nem nascido. Logo, quando nós também falamos que a eleição é incondicional, nós estamos dizendo que ela independe de ações pregressas ou futuras nossas. Ela depende apenas de Deus, que é aquele quem concede a sua graça. Uma outra coisa que é importante quando nós falamos sobre eleição é o que está escrito nos versículos 14 e 15 do mesmo capítulo 9 de Romanos. Que diremos, pois, que a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. É muito comum, quando as pessoas vão falar de predestinação, partirem do princípio de que Deus, se escolher um e não escolher outros, ele é injusto. Mas essa é uma afirmação biblicamente incorreta, porque o próprio Deus, nas Escrituras, diz que ele se compadece de quem ele quiser compadecer. Deus não é obrigado a ser misericordioso igualmente com todos. Nós precisamos lembrar que a visão bíblica de Deus não é uma visão democrática, não é uma visão em que Deus faz as coisas de acordo com a vontade da maioria. Eu estava conversando isso mais cedo com a minha esposa e dando exemplo, por exemplo, do nosso governo político. Quando nós pensamos no nosso governo político, nós pensamos no presidente, e o presidente é soberano? Ele não é soberano, porque ele não pode tomar decisões sozinho, ele tem muitos poderes, mas esses poderes são limitados por outros dispositivos como o Senado, a Câmara dos Deputados, o Supremo Tribunal Federal, entre outros. Deus não é um presidente democrático. Deus, conforme as Escrituras, é o Senhor soberano de todas as coisas. Logo, Deus não é obrigado a ser misericordioso igualmente com todos. Se a gente partir do princípio que Deus é obrigado a ser misericordioso igualmente com todos, nós diremos que ele é injusto. Mas a própria Escritura já diz que ele, em seu beneplácito, e guardem essa palavra, porque ela é citada em Efésios capítulo 1 por diversas vezes, o que é beneplácito? É a pura vontade. Conforme a sua vontade, ele faz, e é misericordioso com quem quer, concede graça a quem quiser. Aqui mesmo em Romanos capítulo 9, Paulo dará o exemplo do vaso e do oleiro. Ele dirá que o vaso não pode virar para o oleiro e dizer como ele quer ser feito. Pelo contrário, é o oleiro quem decide as propriedades do vaso. E mais, se o oleiro não se agrada daquele vaso, o que ele faz? Ele quebra e reconstrói o vaso, derrete o barro e faz um novo vaso. Então, quando Paulo usa essa ilustração, ele também quer novamente colocar as coisas no devido lugar. Ele quer dizer, vejam, nós não somos o oleiro é Deus, nós somos o barro, nós somos o vaso. O nosso lugar dentro do plano de salvação, como nos ensina as Escrituras, não é daqueles que correm para a presença de Deus, mas daqueles que correm da presença de Deus, mas que são buscados, que são alcançados, que são transformados pela graça de Deus. Uma coisa também que muitas pessoas, quando falam de eleição, eu converso com as pessoas, elas dizem assim, mas esse ponto de vista torna os crentes pessoas muito acomodadas, porque se de fato Deus elegeu e não vai ter nada para o futuro, mesmo que eu fizer as piores coisas do mundo, eu ainda vou ser salvo, para que me preocupar com salvação? E aí eu recomendo a vocês, aqueles que tiverem curiosidade, que procurem o sermão de Spurgeon sobre a doutrina da eleição. Se vocês quiserem, depois eu até consigo o link para vocês lerem com calma. Mas é muito interessante porque no final desse sermão ele fala exatamente isso. Ele fala que os eleitos são confirmados pela santidade em suas vidas. E esse texto de 2 Pedro é extremamente oportuno para esse comentário. 2 Pedro capítulo 1, versículo 5 ao versículo 10. Nos diz assim, e vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. E veja como é que Pedro conclui esse parágrafo. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme
a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Então veja que um eleito dizer que ele não precisa buscar a santidade é algo incompreensível, é algo inviável. Aqueles a quem Deus escolheu hão de progressivamente demonstrar em sua vida uma santidade oriunda do Espírito Santo. Então essa ideia de que se Deus elegeu, eu não preciso fazer mais nada, é uma ideia pagã. E aqui eu faço um alerta. Se você pensa assim, corra para Cristo enquanto é tempo. Corra para o Senhor enquanto é tempo. Porque esse tipo de visão é a visão de quem não conhece a graça de Deus. Porque, veja, ele diz aqui que aqueles que não buscam essas coisas são cegos, nada vendo ao longe. Então, a eleição é confirmada progressivamente na vida daqueles que experimentam ela pela santificação. Então, não há como nós olharmos para a Escritura e dizer que a eleição traz àqueles que são eleitos comodismo. Pelo contrário, os eleitos são aqueles que buscam de maneira árdua, de maneira séria, a santificação das suas vidas. E aí eu trago aqui um trecho das Institutas, que é um livro muito importante dentro da teologia reformada. É um livro de introdução. O João Calvino escreveu um compilado, né, como se fosse uma teologia sistemática de doutrinas bíblicas, e a definição que ele dá de predestinação lá é muito interessante. Ele diz: denominamos predestinação um conselho eterno de Deus, pelo qual ele determinou o que deveria fazer com cada ser humano. Note aqui que Deus é colocado como soberano Senhor. Deus é colocado como aquele que manda e ordena o universo. Porque ele não criou todos em igual condição, mas ordenou uns para a vida eterna e os demais para a condenação eterna. Assim, conforme a finalidade para a qual o homem foi criado, dizemos que foi predestinado para a vida ou para a morte. Essa definição é importante para nós lembrarmos que Deus é aquele que é soberano. A gente, às vezes, fala da soberania de Deus, aí a gente coloca Deus soberano sobre algumas coisas e nem tanto sobre outras. E a soberania de Deus podia ser ampla. Então, ele é soberano sobre a vida e sobre a morte, sobre a bênção e sobre a maldição. Ele é soberano sobre todas as coisas. Quando dizemos que ela é incondicional, queremos dizer com isso que a eleição não tem nenhum tipo de condição humana. E aí eu tomo mais uma vez outro trecho das Institutas. Visto que na semente universal de Adão, o Pai Celestial não encontrou nada que fosse digno da sua eleição, e aqui nós vamos, né, aqueles que estiverem aqui vão relembrar que nós estudamos isso lá na Depravação Total, Pacto Federativo, Deus e Adão, né, quem está aí e estava aqui na Semana da Depravação Total vai lembrar disso. O Pai Celestial não encontrou nada que fosse digno da sua eleição, dirigiu o seu olhar para o seu Cristo, a fim de eleger como membros do seu corpo aqueles que ele quis admitir à vida. Fique, pois, definido e estabelecido este argumento entre os crentes, que Deus nos adotou em Cristo para sermos seus herdeiros, porque em nós mesmos não tínhamos capacidade para alcançar tão excelente posição. Isso o apóstolo registra igualmente bem em outro lugar, quando exorta os colossenses a darem graças a Deus por havê-los feitos idôneos para participar da herança dos santos. É como lemos em Colossenses capítulo 1, versículo 12. Colossenses capítulo 1, versículo 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos seus santos na luz. Note que esse versículo também diz que quem nos fez idôneos para participar da herança dos santos é aquele que no versículo 13 diz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu gosto desse verbo no grego transportar, que ele tem uma ideia passiva. É como se você imaginasse um pacote que precisa ir do ponto A ao ponto B. Mas o pacote é incapaz de sozinho sair do ponto A para o ponto B. Então vem uma garra, pega esse pacote do ponto A e o carrega e o coloca no ponto B. Essa garra que nos pega do império das trevas e nos leva para o reino do Filho do seu amor é a eleição da graça divina feita em Cristo.
Então, eu gosto, geralmente, em todas as minhas Bíblias, esse verbo, como nos transportou, está sublinhado, para me lembrar que a salvação que gozo hoje em Cristo não tem uma vírgula que seja de minha participação. E aí, uma coisa que é importante, como nós podemos ver a eleição, a doutrina da predestinação na doutrina de Cristo? Será que Jesus falou sobre isso? Vejamos alguns textos no Evangelho de João, que nos ajuda a perceber que Jesus foi o primeiro a ensinar sobre a eleição divina. João capítulo 6, versículo 39. João 6:39 nos diz: a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Quem aqui é o sujeito da ação? Quem é que dá a Cristo algo? Deus. Deus, e é por isso, nós veremos esse versículo de novo lá no último ponto, e é por isso que aqueles que vão a Cristo encontram verdadeira salvação, porque é Deus, em sua soberana vontade, quem escolhe, os leva para junto de Cristo. João capítulo 10 é uma outra referência que nos ajuda a afirmar isso. João capítulo 10, versículo 26. Veja o que Jesus diz: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. E aí eu uso uma frase do John Piper, num livro que chama Conhecendo a Graça de Deus, que diz: cremos porque somos as ovelhas eleitas de Deus, e não o contrário. Há um texto também em Atos, se eu salvo engano, Atos capítulo 13, deixa eu ver se eu acho ele aqui, que é um texto importante. Atos, no capítulo 13. Vamos ver aqui se eu encontro. Atos 13, 48. Olha o que Atos 13, 48 diz. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Note a ordem do versículo. O versículo não está dizendo que todos ordenados para a vida eterna creram, mas sim os que creram já estavam ordenados para a vida eterna. Então, nós cremos porque somos ovelhas eleitas de Deus, e não somos ovelhas eleitas de Deus porque cremos. Nesse sentido, Efésios 2:8 ainda vai fazer mais sentido, porque Efésios 2:8 nós lemos que a fé é um dom de Deus. É Deus quem capacita o coração morto em ofensas e pecados a ter fé e crer em Jesus Cristo como Filho de Deus. Então, veja, é Deus quem escolhe, é Deus quem leva para junto de Cristo aqueles que hão de ser salvos. Um outro trecho no Evangelho de João que nos ajuda a afirmar que Deus sim escolheu aqueles que hão de ser salvos, e ainda aponta a finalidade, o objetivo dessa instrução, dessa escolha. João capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Veja a ordem. Não fui eu que escolhi, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, ele vos conceda. Aqueles que são eleitos, e isso retorna ao ponto que eu disse anteriormente, aqueles que são eleitos dão fruto, e fruto permanente. Aqueles que são eleitos têm fé, e fé no Filho de Deus. Aqueles que são eleitos por Deus buscam em Cristo, e apenas em Cristo, a origem da sua salvação. E aí, então, nós chegamos na parte mais difícil da eleição, mas é uma parte que eu não posso deixar de falar. Uma doutrina difícil,
uma doutrina que causa pavor ao meu coração, mas uma doutrina que está na Bíblia. Eu acho muito saudável o ponto de vista dos reformados, que diziam que não é porque eu não gosto, não é porque me causa espanto alguma doutrina na Bíblia que eu não vou ensiná-la, que eu não vou aceitá-la. E se há aqueles que são eleitos, há aqueles que são reprovados. E uso as palavras de J.I. Parker para nos ajudar a entender o que é reprovação. Reprovação é o nome dado à eterna decisão de Deus a respeito dos pecadores, que ele não escolheu para a vida. Sua decisão é, em essência, não para mudá-los, como os eleitos são destinados a ser mudados, mas deixá-los ao pecado, como em seu coração eles já desejam fazer, e, finalmente, para julgá-los como merecem pelo que têm feito. E aí há 2 versículos que nos ajudam a entender melhor ainda isso. Um no Salmo número 81, versículo 11 e versículo 12. Salmo 81, versículo 11 e versículo 12. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos. O apóstolo Paulo usa desta mesma fraseologia, desta mesma ideia em Romanos capítulo 1. Quando, em Romanos capítulo 1, ele diz o seguinte, Romanos capítulo 1, versículo 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Versículo 26, por isso, do mesmo capítulo 1, por isso Deus os abandonou às paixões infames. No versículo 28, do mesmo capítulo 1, e como eles não se importassem de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Quando nós falamos de reprovação, nós estamos falando da não ação de Deus em relação àqueles que estão em pecado. E aqui existem 2 pontos de vista. Vou apresentar os dois têm defensores. Existe um que chama hipercalvinismo. O hipercalvinismo é aquele caminho que diz, é aquela ideia que diz que Deus age simetricamente, tanto para salvar os eleitos como para condenar os não eleitos. Então, os hipercalvinistas vão dizer que Deus tanto salva quanto condena, na mesma intensidade. Os hipercalvinistas vão entender, numa relação que é chamada de positivo-positivo, que Deus intervém positivo e ativamente na vida dos eleitos para operar a graça em seus corações e levá-los à fé. E, semelhantemente, no caso dos réprobos, daqueles que são reprovados, ele opera o mal nos seus corações e impede ativamente que cheguem à fé. Essa é uma visão hipercalvinista. E há a visão reformada, que era a visão defendida por Lutero, por Calvino, pela tradição reformada como um todo, que é aquela que diz que há uma assimetria. Ou seja, enquanto que no hipercalvinismo Deus age de maneira igual, ele ativamente age para o bem e para o mal, na visão reformada, a gente tem uma visão positiva negativa, podemos dizer assim, onde Deus intervém de forma positiva e ativa, operando a graça nos corações e levando as pessoas à fé salvadora de Deus, regenerando de maneira unilateral os eleitos e assegurando sua salvação. No caso dos réprobos, daqueles que são reprovados, ele não opera o mal em seus corações ou impedem que cheguem à fé. Pelo contrário, ele os ignora, deixando à mercê de seus próprios esquemas pecaminosos. Então, aqui a diferença é, os hipercalvinistas vão dizer que Deus atua para que o mal esteja no coração dos réprobos, enquanto que a visão reformada vai dizer que Deus age apenas com os eleitos. Os não eleitos são entregues a sua própria paixão, aos seus próprios desejos. Acho que a gente está continuando, né, gente? Me sinalizem aí. Acho que eu coloquei mais tempo. Porque esse perfil aqui é novo e nos nossos perfis do Zoom não tem mais limite de tempo. Aí agora tá infinito. É infinito? Ótimo. Então, beleza. E aí, então, vamos fazer uma diferença. Vamos diferenciar eleição e reprovação. E assim, se vocês me perguntarem, eu entendo a visão reformada como mais saudável.
Respeito os irmãos hipercalvinistas, conheço muitos que são, mas entendo que Deus tem que agir para salvar, e se ele não age, todos estão condenados. Ele não precisa agir para condenar, porque nós, quando estudamos lá a depravação total, vimos que todos já estamos condenados. Então, eu parto mais de uma visão reformada. Mas teólogos como Vincent Cheng, eu não sei se vocês conhecem, mas teólogos como Vincent Cheng são hipercalvinistas. O próprio Spurgeon era um hipercalvinista, de alguma forma, né? Então, vamos ver qual que é a diferença entre eleição e reprovação. A eleição para a salvação é vista como uma causa para regozijo e louvor a Deus, que é digno de louvor e receber todo o crédito por nossa salvação. Já lemos isso em Efésios capítulo 1, versículo 3 a 6, e gostaria de ler com vocês 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 a 3, que foi o versículo que ainda não lemos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nesse sentido, Deus é visto como quem nos escolhe ativamente para a salvação, o que ele faz com amor e prazer, baseando-se em sua graça. A reprovação, pelo outro ponto de vista, é visto como algo que traz tristeza a Deus. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, afirma, Ezequiel 33, capítulo 33, versículo 11, diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? E veja, então, que Deus se entristece na reprovação. E a responsabilidade pela condenação dos pecados nunca é lançada sobre Deus, no caso da reprovação, mas é lançada sobre as pessoas ou anjos que se rebelam. Veja como João capítulo 3 define isso. João capítulo 3, versículo 18, um versículo conhecido. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. E se a gente ler o capítulo 5, versículo 40, veremos a mesma ideia sendo afirmada. E não quereis vir a mim para terdes vida. Então, se na eleição Deus faz através de sua graça, na reprovação ele age através da sua justiça. Assim, pelo que as escrituras apresentam, a causa da eleição está em Deus, e a causa da reprovação jaz no pecador. Mas alguém poderia perguntar, ora, se Deus genuinamente sente tristeza na punição dos perversos, então por que permite ou até mesmo decreta que isso suceda? E a resposta deve ser que Deus sabe que isso, no final das contas, resultará em maior glória para si mesmo. Assim mostrará seu poder, isso está lá em Romanos capítulo 9, para quem quiser ler depois. Assim mostrará seu poder, ira, justiça e misericórdia, de um modo que de nenhuma outra forma poderia ser demonstrado. Aqui nós poderíamos usar o exemplo de Faraó em Êxodo capítulo 7. Deus usou a dureza do coração de Faraó para manifestar sua glória e seu poder dentre os egípcios. Certamente, nossa própria experiência humana é possível fazer algo que nos cause grande tristeza, mas que sabemos que resultará a longo prazo no bem maior. E assim, se pensarmos que nós humanos fazemos isso, como então podemos entender que Deus pode decretar algo que lhe cause tristeza, mas afinal promove a sua glória? E é nesse sentido, então, que nós podemos dizer do caso de Faraó, que nós podemos dizer que Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú, e tantos outros exemplos que podemos encontrar nas Escrituras. E é interessante esse comentário sobre Esaú e Jacó que eu copiei do Calvino, que eu gostaria de ler com vocês, que reafirma que a ideia da eleição só sublinha a soberania de Deus. Esaú e Jacó são irmãos, gerados do mesmo pai, de uma mesma gestação, estando juntos no ventre de sua mãe antes de nascerem. Todas as coisas são semelhantes num e no outro. Todavia,
O juízo de Deus distingue entre eles, pois escolheu um e rejeitou o outro. Só restava a questão da primogenitura, porque Esaú nasceu primeiro que Jacó, que fazia que fosse preferido ao outro. Mas mesmo isso, vocês conhecem a história de Jacó e Esaú, mesmo isso foi deixado para trás, foi dado ao que nasceu por último, que foi gerado ao que nasceu primeiro. E aqui, sobre reprovação, gente, eu queria deixar essa frase do J.I. Parker, que ela define cabalmente uma outra dúvida que todo mundo coloca quando fala de eleição. Se Deus elegeu alguns e não elegeu outros, para que evangelizar? Para que pregar o evangelho? Né? Para que fazer o que fizemos no início dessa reunião, quando o Gabriel falou e chamou-se alguém aqui hoje que está longe de Deus? Não faz sentido, então, né? Se Deus elegeu alguns e reprovou outros. Mas veja a resposta do J.I. Parker. A reprovação é uma realidade bíblica, mas não a que se relaciona diretamente com a conduta cristã. Até onde os cristãos saibam, os reprovados não têm face, não nos cabendo tentar identificá-los, devendo antes viver à luz da certeza de que qualquer um pode ser salvo, se ele ou ela arrepender-se e colocar sua fé em Cristo. Devemos ver todas as pessoas que encontramos como possivelmente incluídas entre os eleitos. A pergunta que não deve ser feita quando nós falamos de eleição é: como é que eu sei que Deus escolheu alguém? A resposta é: eu não sei. Eu não sei. Se você me perguntar, como é que você sabe que Deus te elegeu? Eu não tenho motivos. Se eu olho para o meu coração pecaminoso, eu ia dizer que eu não me escolheria. Sendo muito sincero, eu não me escolheria para ser filho de Deus. Mas Ele, e aí, quando a gente lê Romanos 9, 10 e 11, como é que Paulo termina Romanos capítulo 11? Ó profundidade da riqueza, tanto do saber como do conhecer de Deus, quão insondáveis são seus pensamentos, quão gloriosos são seus propósitos. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa esquadrinhá-la? Quando nós estamos falando de eleição e reprovação, nós estamos falando da vontade soberana de Deus. E nesse sentido, nós, enquanto salvos, precisamos pregar a todos. Guardem isso, jovens. Os reprovados não têm face. A reprovação é algo da vontade e da mente de Deus. Quando eu estou falando de fé, quando eu estou falando de evangelho, eu estou pregando para todas as pessoas. Porque Deus salva os eleitos, mas Ele salva por um meio. O que nos diz Romanos capítulo 10? A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, há um meio que traz o eleito para realizar a sua vocação, que é o evangelho. E se você olhar historicamente falando, se tem um grupo de pessoas que se envolveu com missão, com evangelização, foram os calvinistas. Eu não sei se vocês sabem, mas o próprio João Calvino separou um grupo de calvinistas para virem evangelizar o Brasil. Em 1518, a gente tem a primeira declaração de fé brasileira, que é a Declaração de Guanabara. E esses irmãos foram mortos pelos católicos romanos, pelos jesuítas, por pregar o evangelho em nossa nação. Ora, calvinistas, pessoas que criam nisso que nós estamos falando nessa noite. Então, quando nós estamos falando de eleição e reprovação, nós não estamos falando algo para fomentar a nossa curiosidade, mas para aumentar o nosso temor, para aumentar o nosso desejo de pregar, para aumentar a nossa alegria por poder gozar da salvação em Cristo Jesus. E aí, para a gente concluir, para a gente ir fechando essa noite, eu gostaria de colocar 12 pontos sobre a doutrina da eleição, que nós falamos aqui durante a noite, mas aqui vai estar resumida. A primeira delas é que a eleição é desde a eternidade. Lendo de novo Efésios capítulo 1, vamos lá de novo, que aqui são só alguns versículos, eu acho que vale a pena a gente ir relendo. Efésios capítulo 1, versículo 4, versículo 5. Como também nos elegeu nele, note, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Quando Deus, então, elegeu? Antes da fundação do mundo. Vocês já pararam para pensar que se já fomos encontrados por Cristo, se você já fez sua confissão de fé, o seu nome estava na mente de Deus antes dele criar o mundo? Antes dele dizer, haja luz, ele conhecia o meu nome. Ele conhecia o seu nome. Veja que doutrina poderosa. Antes de Deus criar o universo, ele nos elegeu em Cristo Jesus.
A segunda verdade que falamos nessa noite é que a eleição se torna evidente na vida. Veja o que nos diz 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4. 1 Tessalonicenses 1 e 4. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. O apóstolo Paulo aqui está dizendo, o que nós falamos no início, que a eleição que é de Deus tem frutos. Ela se manifesta durante a vida, ela é progressiva. Uma outra verdade é que a eleição é soberana e incondicional. Nós já lemos 1 Coríntios 1, 27 e 28. Eu gostaria de ler 1 Coríntios 4 e 7 com vocês. 1 Coríntios 4 e 7. Que diz: porque quem te faz diferente? E o que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te glorias como se não houveras recebido? Veja, Paulo está perguntando para os coríntios, por que vocês se orgulham? Vocês não receberam nada, vocês não fizeram nada, né? Como se vocês tivessem o mérito de recebê-lo, porque a salvação é soberana e é incondicional. Lemos Romanos capítulo 9, versículo 14 e 15, e dissemos que a eleição é justa. Lembre-se, Romanos 9, 15, porque disse a Moisés: eu me compadeço de quem eu quero me compadecer. Eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. O quinto é que a eleição é geral. Veja como diz Romanos capítulo 11, versículo 5. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. O que Paulo está dizendo aqui é que a eleição não dizia respeito apenas a gentios, mas a gentios e judeus. Porque, como eu já disse para vocês também na reunião de depravação total, nem todo aquele que nasceu israelita era Israel de Deus. Entre o povo de Israel, havia aqueles que eram eleitos e os que não eram eleitos, aqueles que eram de fato filhos de Deus e aqueles que não eram. Uma outra verdade fundamental que falamos nessa noite é que a eleição é eficaz. Veja o que diz Romanos capítulo 8, essa que nós chamamos da gloriosa corrente da salvação. Romanos 8 e 28. E sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Note, os que predestinou, chamou, aos que chamou, justificou, aos que justificou, glorificou. Tudo começa com Deus elegendo em Cristo e tudo termina em Deus nos glorificando em Cristo. Por isso dissemos que a eleição é eficaz. Ela acontece da forma como Deus deseja que aconteça. A eleição em seus efeitos é progressiva. Lemos 1 Tessalonicenses 5 e 10. 1 Tessalonicenses 1, me desculpem. 1, versículo 5 ao versículo 10. Porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, em muita certeza, como bem sabeis, quais somos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os seres na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber Jesus, que nos livra da ira futura. Veja que Paulo está dizendo, a vossa eleição, no versículo 4, a vossa eleição é de Deus. E como é que essa eleição era confirmada na vida dos Tessalonicenses? Veja o que diz o versículo 9. Aqueles que eram idólatras, que serviam a deuses, haviam se tornado filhos do Deus vivo e verdadeiro. Logo, nós estamos dizendo que a eleição, os eleitos têm fé, e os que têm fé são eleitos. Os eleitos são santos, e os que são santos são eleitos. Oitavo ponto, a eleição diz respeito a indivíduos. Nós lemos em Romanos capítulo 16, versículo 13. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Veja, um indivíduo.
E quando nós vemos uma consideração coletiva, e aí vem o ponto 9 de eleição, nós vemos que essa eleição é feita em Cristo. Quando lemos Colossenses 3, lá no versículo 12, nós não vamos ler o texto todo, mas o versículo 12 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. E aqui nós vemos antes no capítulo 3, versículo 1 até o versículo 12, que Paulo está afirmando que nós estamos coletivamente em Cristo. Então a eleição é individual e quando considerada coletivamente é considerada em Cristo. A eleição diz respeito à salvação e também ao serviço, é a 10ª conclusão que chegamos. Vamos a Atos capítulo 9, versículo 15 e 16. Isso aqui são palavras do senhor Ananias, quando Paulo, foi buscado pela graça de Deus. Ele diz: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Veja que a eleição não é só para salvação, mas é para serviço. Quando Deus nos salva, quando Deus nos elege, Ele nos salva e já nos dá um trabalho específico a ser realizado. É por isso que eu cito Spurgeon novamente: nunca pensemos que somos eleitos, a menos que sejamos santos. É importante também lembrarmos que a eleição antes é uma doutrina paulina, que tem gente que fala isso, que quem inventou a doutrina da eleição foi Paulo. Nós vemos que a doutrina da eleição foi o próprio Cristo quem afirmou. E, finalmente, a eleição tem um objetivo apenas, meus queridos e minhas queridas: glorificar o nome de Deus. E é por isso, então, que eu gostaria de terminar o nosso estudo hoje com uma frase do Spurgeon, novamente. Isso não traz esperança para você, que embora haja um número determinado, porque Deus tem os seus eleitos, ainda assim é verdade que todos os que buscam pertencem a esse número? Eu gosto muito do jeito como Spurgeon conclui esse sermão, porque ele fala assim: talvez você está ouvindo essa noite e dizendo assim, mas será que eu sou escolhido? Eu não sou digno de ser escolhido, eu sou um pecador, então venha para Cristo. O Senhor Jesus disse que aquele que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Não há ninguém nessa terra que foi a Cristo e não foi encontrado por Ele. E é por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós precisamos pregar o Evangelho. É por isso que nós precisamos levar a palavra a todas as pessoas, porque aqueles que virem a Cristo serão plenamente aceitos, porque Deus já tem os seus, mas nós não sabemos quem são. Os reprovados não têm face, lembremos-nos disso. Mas a doutrina da eleição, ela nos motiva a pregar, ela nos garante o Evangelho. Eu, por muito tempo, pregava o Evangelho e ficava: será que eu estou pregando bem? Será que eu estou pregando direitinho? Será que as pessoas estão ouvindo o Evangelho? Será que eu vou converter as pessoas pela pregação do Evangelho? E quando descobri essas doutrinas, quando descobri essa percepção, eu fiquei até mais tranquilo para evangelizar, porque eu sei que eu só tenho que lançar semente. Quem dá o crescimento não sou eu, é Deus que em sua soberana vontade faz aquilo que convém. Então eu posso pregar para todo mundo. Eu posso pregar até para aqueles que têm cheiro, têm cara de crente, até para aqueles que eu nunca consideraria ser um crente. Porque em ambos, se é da vontade de Deus, haverá salvação. E eu acredito, jovens, que essa doutrina é uma das bases para que nós possamos entender a soberania de Deus. Então nós vamos ficar com essas considerações. Eu tinha conversado com a Amós que hoje eu ia trazer a eleição incondicional e a expiação limitada. Só que eu conversei com ele e falei: Amós, eu reestudei e eu acho que é preferível a gente falar só da eleição. E aí na semana que vem a gente fala sobre mais um e aí a gente segue falando sobre cada um desses pontos até concluídos. Mas que o Senhor Deus possa, em sua infinita bondade e graça, dar o conhecimento necessário aos nossos corações para que nós possamos louvar e adorar a Ele pela sua escolha, pela sua soberania e pela sua graça livre que é exercida a todos nós. Amém. Passa a palavra para o dirigente. Amém. O bom de ser esse estudo, passando para frente, é que não vai terminando nunca, Mas mais adiar, melhor. Pelo menos para mim é melhor. A gente vai aprendendo cada vez mais no mais tempo, Porque se a gente falar sobre 2 pontos aqui da teologia reformada, a gente vai que até 10h30 tranquilamente, E aí você acaba não aprendendo muita coisa, ou não lembra, porque sua mente vai desgastando, e você não, depois acaba que você não se recorda. Então
acho que é melhor assim, né? A gente estudando de pouco a pouco, porque aí a gente fica com todas as informações na cabeça. Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar abrindo o microfone, pode estar falando, pode estar falando no chat também. E desde já, se não houver nenhuma dúvida, eu estou abrindo também os pedidos de oração. Se tiver algum pedido para fazer. Eu já gostaria de pedir aqui. Pode falar, Ana. Pode falar. Não, eu só ia fazer um pedido de oração. Você vai fazer um pedido ou uma pergunta? Não, no caso, eu vou fazer um pedido mesmo. Pode ir, pode falar primeiro. Ô, pessoal, eu acredito que mais algumas pessoas, né, a Letícia, né, que eu fiquei sabendo, a Letícia, a Marcelene também, nós iremos fazer o Enem, né, e nós estamos estudando, né, mas, assim, ansiedade e pressão é muito forte, né, pedir para vocês estarem orando por nós e também estar orando pela vida da Letícia, que a Letícia, esses dias, ela não está bem, né, a gente tem orado pela vida dela, e pedir para vocês estarem orando também pela vida dela. Ela está com Covid, né? Então, vamos estar orando sim pela vida dela. Pode falar, Jonathan. Eu ia pedir para que vocês me coloquem na lista de oração de vocês se eu ainda não estiver. Né? Tem sido muito desafiador estar aqui com vocês, estar com o Ministério de Ensino na igreja. E ano que vem, né, não sei se vocês estavam aqui na reunião de semana passada, quando o Amos deve ter comentado, a gente está planejando começar um curso de teologia reformada. Ano que vem nós pretendemos, né, eu fui convidado para talvez estar em Aimorés, pregando ali numa conferência de jovens. Então eu peço que vocês estejam orando por mim também, porque sem Deus e sem a graça de Deus, o ministério não suporta, o ministério não vai para frente, né? Ele é o início, o meio e o fim de tudo. Então eu peço que vocês me coloquem também aí na lista de vocês, eu, a minha esposa, para que a gente possa estar servindo a Deus como Ele deseja, né? Ele nos capacitando conforme a vontade dele. Mas você tem notícia boa? Curso de teologia, vai pregar para os jovens, só benção. Eu tenho um agradecimento a fazer pelo meu pai. Ele tomou a vacina ontem e, graças a Deus, ele não teve nenhuma reação. E é raro, né, de acontecer. Graças a Deus, ele só o braço dolorido, mas acho que é comum isso, né? Mas nada, nenhuma reação assim, ficou fora normal de nada, graças a Deus. Então, tá agradecendo aí pela vida dele. Tem um pedido também a fazer de uma amiga minha, ela passou, na verdade, uma situação muito delicada. E ontem eu fiquei até 1h da manhã conversando com ela, tentando acalmar ela e tal. Estou bem preocupado. Então, está lembrando dela, né, nas orações. Se não houver mais pedidos, nem pergunta, Ana, esteja levando esse momento de oração, os pedidos, para a gente estar finalizando nossa reunião hoje. É a amiga que você citou, Gabriel? Ou é amigo? Oi? É amiga ou é Eu amiga? não vou falar o nome, né, a situação, porque... Não, é só para saber mesmo se era amigo ou se era amigo. É. Então vamos estar orando, então, gente. Querido Deus, nessa noite estamos nós aqui reunidos, um pequeno número, sim, mas na tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3, ali estaria o Senhor conosco, Pai. Mesmo nós não estando reunidos fisicamente, estamos aqui unidos espiritualmente, Senhor, com um pensamento só, um pensamento de adorar e exaltar o teu nome, Pai. Senhor, pedidos foram feitos aqui, pedidos de oração por vidas, Senhor, vidas que não estão bem, estão adoentadas. Senhor, estenda a tua mão de cura sobre essas vidas. Que seja feita a tua vontade, Senhor, pois ela é boa, perfeita e agradável. Pedimos ao Senhor, Pai, que venha acalmar os corações, pessoas com ansiedade, Pai.
problemas psicológicos. Estenda a tua mão, Senhor, sobre essas vidas também. O Gabriel fez menção, Pai, de uma amiga, Senhor, que está com um problema. Nós não sabemos, mas nós também não precisamos saber, pois o Deus poderoso, Ele sabe o problema, Senhor. Venha, Senhor, intervir nesse problema. Que seja da tua vontade, Senhor, que seja feito o teu querer sobre esse problema. O Jonathan, Senhor, colocou a sua vida em oração, pedindo para que nós orássemos pela vida dele, pelos projetos futuros, Senhor, que hão de acontecer. Que o Senhor estenda a tua mão, Pai, e que seja de tua vontade que esses projetos se cumpram, pois é para glorificar e honrar o teu nome, Senhor, e para que o teu reino seja propagado aqui na terra, Pai. Que essa mensagem de hoje, Senhor, não seja para causar, Senhor, separação, ódio ou coisa assim do tipo, mas que seja, Senhor, para que possamos a cada dia aprender mais e mais da tua palavra e para que possamos adorar e exaltar o teu nome, Senhor. Mesmo que o nosso louvor não seja perfeito, mas que adoremos ao Senhor com todo o nosso ser. Nesta noite, pedimos ao Senhor que nos dê uma noite de paz, um bom descanso para cada um, Senhor, e que cada família aqui representada seja abençoada por Ti. É a oração que te fazemos no nome poderoso do nosso Jesus Cristo. Amém. Amém. É muito bom estar de volta, né? Fiquei 2 semanas fora, inclusive esqueci até de agradecer, né? Falar o pedido de agradecimento aí pela viagem que eu fiz, 2 semanas fora, meu batismo, vi amigos, famílias, foi muito bom, foi imensa essa viagem que eu fiz, mas é muito bom estar de volta. Já, o pessoal, voltei, o Amos já falou, ó, hoje é você que vai dirigir. Eu falei, benção, bom, vamos com tudo. Você chegou a ganhar cerveja. Agradecer aí, lógico. Agradecer aí a presença do Jonathan, mais uma vez, disponibilizando o tempo dele para estar aqui conosco, aprendendo, falando desse assunto tanto quanto polêmico, tanto quanto difícil, delicado de se falar e até mesmo se estudar. Então, a gente agradece aí. Deus te abençoe, Jonathan, sua vida aí. Amém. Todos os projetos que você está vendo aí, parece que é bênção. Galera, grupo de oração, acho que amanhã a gente vai mandar a lista, gente. Os administradores vão fazer a nova lista lá das próximas 2 semanas. Então, estejam atentos aí. Eu acho que é isso. Acho que não tem mais nenhum anúncio a seguir. E Deus possa estar nos dando mais uma ótima semana, uma boa noite de sono para todos. Boa janta. Deus abençoe todos vocês, gente. Quem quiser ficar aí, pode ficar. Quem quiser sair, pode sair.